Começou! Seja bem-vindo ao Vida de Startup, aquele programa do Neofeed que você já conhece. Aqui a gente gosta dos perrengues, daquelas histórias de problemas que os empreendedores passaram para criarem grandes empresas, não só aquelas histórias bonitas e inspiradoras. Eu sou o Rodrigo Loureiro e hoje eu recebo aqui nos estúdios do Neofeed Márcio Waldman, fundador e membro do conselho de administração da PetLove. Márcio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Esse é o Vida de Startup. Se você quiser assistir esse programa novamente ou os outros programas aqui do Neofeed, você pode entrar no site, www.neofeed.com.br, os programas vão estar lá. A PetLove hoje é um ecossistema, mais de R$1 bilhão captados, faturamento do ano passado passou de 1,3 bilhão. Como que um veterinário cria uma empresa deste porte? Me conta a origem da PetLove. Médico veterinário, eu sempre gostei de tecnologia. Eu já programava um pouco em DBase e Clipper na década de 90, né? E aí, os meus clientes, eu tinha uma clínica tradicional aqui no centro de São Paulo, no Bom Retiro, e os meus clientes falavam que iam trocar de veterinário, né? E para o veterinário ouvir isso é uma facada no coração, né? O que você fez? O que você está errando, né? E aí eu fui mais a fundo com esses clientes e eu entendi que eles tinham uma dificuldade enorme de chegar na clínica, né? Aquela região da Avenida Tiradentes, ela é muito congestionada e também não tinha onde estacionar, né? E eu não tinha lugar para alugar um espaço maior. Então, eu sempre falei, cara, eu preciso achar alguma forma de atender esse cliente à distância, né? Para que quando ele precisasse, ele viesse para a clínica, né? Sim. E não sabia essa forma na década de 90, né? E lá por 97, 98, eu já comecei a participar de alguns grupos de discussões, tinha a tal da BBS do Mandic lá, encontrei alguns amigos que estão até hoje no mundo digital, né? E numa viagem para os Estados Unidos, eu vi um protótipo de um sistema de venda à distância pela internet. Eu falei, cara, é por aí que eu vou começar. Eu não sei como é que eu vou fazer, não sei como é que eu vou resolver tudo, mas eu vou começar por aí. Então, em 99, no início da internet, ainda naquela época da internet discada e ainda dos disquetes de papel, ainda aqueles grandões, eu já montei o primeiro e-commerce de produtos pet, chamava petsupermarket.com.br, que é a razão social da companhia até hoje, né? E comecei a vender e comecei a tocar a clínica junto com o e-commerce, né? Então, 99, assim, era uma dificuldade vender online, né? Ninguém colocava cartão de crédito na internet, porque a chance de alguma clonagem era muito alta, né? E o pessoal ainda desconfiava muito, né? Da internet. Coisa nova, assim, né? E o boleto que o Itaú me dava, ele compensava em 5 dias úteis. Olha que legal. Você comprava um saco de ração, demorava uma semana para compensar o boleto, depois mais uma semana para entregar. Coitado do bichinho, né? Então, assim, lógico, naquela época eu não vendia nada, mas eu sabia que em algum momento esse negócio ia mudar. O e-commerce de produtos pet, a venda digital de produtos pet, e depois a gente evoluiu para serviços e plano de saúde, mas a venda de produtos por canais digitais iria ter um boom, né? E aí, em 2005, eu decidi fechar a clínica e ficar só com e-commerce. E naquela época só tinha o e-commerce, a empresa era muito pequena naquela época, era eu, minha esposa e 4 pessoas. 2011, eu procurei investidor. Recebemos investimento de Tiger, Kazek e Monachês. Que aí é quando a PetLove, ela digamos assim, ela se transforma quase numa startup, né? Que ela começa a ir atrás de investidores, entrar nesse mercado do Venture Capital. Isso. Assim, de 2005 que eu fechei a clínica e fiquei até 2011 trabalhando sozinho, né? Assim, eu já comecei a estudar um pouco esse mundo de Venture Capital, de investimento e tal. Ainda eram muito incipientes os investimentos naquela época, né? Você tinha 3, 4 gestoras no máximo? Eu acho que a Kazek que investiu na gente, nem tinha a Kazek ainda eles estavam ainda montando a Kazek. Que é uma das mais antigas, né? É uma das mais antigas. O Monachês tinha acabado de... Sim. Tinha pouquíssimos investimentos, né? E aí eu consegui trazer
investimento de Tiger, Kazek e Monachês em 2011. E aí, 2011 foi um momento assim que agora, para a brincadeira, vamos começar a profissionalizar o negócio. Aí começamos a construir time, construir tecnologia interna, logística, atendimento ao consumidor, tal, e a gente vem crescendo assim bem mais do que o mercado. Acho que eu arrisco dizer que a Pet Love, a gente mudou o branding, né, de Pet Supermarket para Pet Love em 2012, mas eu arrisco dizer que de 2011 para cá, né, a Pet Love foi a empresa que mais cresceu do segmento pet. Naquela época que você falou que estudou, né, anos no mercado de Venture Capital até conseguir o aporte. Qual que era o maior desafio? Era se aproximar dos investidores, fazer o pitch? Qual que era o grande desafio que você enfrentava naquela época? Para mim, os desafios eram todos, né? Porque eu sou médico veterinário, né? Então, assim, né? Como é que eu ia chegar para um investidor, né? Como é que eu cheguei, na verdade, né? Eu tinha um amigo meu, que é o Márcio, da Netshoes, que é meu amigo até hoje, né? E ele tinha acabado de receber investimento da Tiger, né? E eu liguei para ele e falei, cara, preciso que você me apresente o pessoal da Tiger. Ah, eles estão querendo falar com você. Ótimo. Então, aí a gente começou a conversar. Entendi. Né? Mas as dificuldades eram enormes, na verdade. Primeiro era entender esse mecanismo de Venture Capital, depois ter acesso a esse pessoal, né? E depois também, assim, fazer o pitch, né? Porque eu só aprendi a fazer pitch logo mais pra frente com a ajuda deles. Bate aquele nervoso, eles vão me perguntar umas coisas, eu não sei, mas como que eu não sei, né? Eu sou fundador, eu tenho que saber tudo. Não, eu sempre fui... Não, Rodrigo, eu sempre fui muito pé no chão e muito, assim, consciente das minhas limitações, sempre, desde o começo. Qualquer pergunta que me fizesse naquela fase e eu não soubesse, eu falo assim, eu não sei. Sabe, eu sempre fui muito pé no chão e consciente das minhas limitações naquele momento, né? Como médico veterinário, né? Depois que entram os investidores, você ficou anos sem investidores tocando a operação ali numa escala menor. Quando entram os investidores, muda muita coisa em termos de administração, de, olha, eu queria fazer isso, mas é melhor eu fazer isso, é melhor eu conversar com os investidores. Como que você lidou com isso? Não, eu tava precisando desses investidores. Por quê? Porque antes era eu, minha esposa e 5 pessoas, né? E 5 pessoas totalmente operacionais, né? Então eu não tinha como ter um debate, uma discussão, né, dos melhores caminhos e as melhores decisões, né? Tanto que a gente recebeu investimento em agosto de 2011, Rodrigo, e setembro eu já estimulei Tiger, Kazek e Monachês a montar o primeiro conselho da Pet Love. Naquela época não tinha Zoom, não tinha nada disso. Naquela época era aquele sistema de telefone, sabe? Sim. Que os 4 ligavam para um lugar lá e... Todo mundo começava a falar e ninguém sabia quem estava falando. Ninguém sabia quem estava falando, aquela bagunça e tal, né? E, inclusive, a gente trouxe em setembro de 2011, né, o conselho da Pet Love, né, a gente trouxe um independente, que era o Adriano. O Adriano era o CFO da Netshoes, né? Então, assim, com isso, esse conselho me ajudou muito a crescer a companhia e a passar pelos desafios, né? E é por isso que eu acredito até hoje na governança, né? Era uma governança bem rudimentar, vamos dizer assim, mas eu acredito até hoje na governança como forma de gerar valor para as companhias e perpetuação das companhias, né? Isso foi em 2011. 11. Trouxe o dinheiro dos investidores, montou esse conselho de administração. 6 anos depois, vocês tiveram um grande problema ali. O que aconteceu, Márcio? Então, a gente foi crescendo. Tinha anos que a gente crescia 200%. Era um crescimento, assim, gigante. O mercado pet estava evoluindo num ritmo muito agressivo também, né? O mercado pet ele vinha crescendo na mesma média que ele cresce hoje, mas a gente, como uma proposta online e uma das únicas daquela época, a gente começou a captar uma quantidade gigante de clientes e começou a crescer de uma forma assim muito grande, né? Teve anos que a gente cresceu 200%. Caramba. Né? E aí fomos crescendo, adaptando a operação, né? Porque quando você vende mais, tem que adaptar a operação, o back-office, a tecnologia, né? Sempre aparece um gargalo. Essas taxas de crescimento muito grande, elas sempre te mostram um gargalo que você talvez não está olhando naquele momento, né? E aí a gente teve um gargalo que era a questão de
capacidade de instalar, capacidade de armazenagem, né, da gente, né? Armazenar a quantidade de produtos para poder dar suporte a esse volume de venda, né? E a gente tinha um centro de distribuição em Osasco de 1.200 metros quadrados e que já estava totalmente entupido, vamos dizer assim, né? E a gente programou a mudança para Extrema, né? Num centro de distribuição de 10 mil metros quadrados, né? Calculamos errado, para variar, subestimamos custos, né? Para variar, né? E aí... Que custos vocês subestimaram? Custos de transferência, custos de infraestrutura do CD, custos de adequação também, de desmontagem de um e montagem de outro, quer dizer, toda essa parte operacional de montar um CD, né, a gente subestimou e chegamos no meio da mudança, o dinheiro acabou, né? E ainda tinha mais da metade para mudar, né, e para devolver o CD antigo, né? Então eu tomei uma decisão, né, naquela época de reequilibrar o business, né? Fizemos alguns cortes de despesas operacionais, corte de time também tivemos que fazer, né? Mas eu pensei comigo assim, cara, eu preciso dar o exemplo, eu não posso ser o cara que vai contra, né, essa nova realidade de controle de despesa, né? E aí eu decidi e comuniquei aos meus sócios investidores que eu ficaria durante 12 meses sem receber Prolabore. A Petlove correu o risco de fechar as portas? Correu. Sem sombra de dúvida, né? E eu abdiquei do meu Prolabore justamente, além de todos os cortes de despesas, né, que a gente fez, né, adequação, alongamento de alguns pagamentos também, né? A gente fez isso para justamente manter a companhia, né? E eu não tinha mais o que fazer. O médico veterinário já não era mais há muito tempo, né? Então eu abdiquei do meu Prolabore por 12 meses, né? Eu tinha um carro, né, que eu ia da minha casa para o escritório, né? Vendi o carro, aluguei uma bicicleta e eu ia todo dia, capacete, tal, bicicleta. Olha né? só. Né? Eu moro em Higienópolis, eu ia até a Berrini, 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar. Logicamente, o primeiro dia demorei 2 horas, né? No meio do caminho você desce, vai empurrando a bicicleta, né? Depois você vai ficando com um pouquinho mais de prática e vai pedalando mesmo, né? Mas no final eu já ia em 45, 50 minutos, né? Para quem não é de São Paulo, é um trânsito abismal. Não. De carro demorava 1h15, né? Mas de bicicleta, no final, eu já andava em 45, 50 minutos, eu chegava no escritório, né? E, logicamente, que esse período de vacas magras, né, de dificuldade financeira, não durou para sempre, porque o que a gente fez foi muito assertivo, né? E em 6 meses a gente já conseguiu equilibrar o business de novo, mas eu gostei tanto da ideia que eu fiquei andando mais uns 2 anos, até a pandemia. Só. Até a pandemia eu fiquei andando de bicicleta, né? Logicamente, nesse período, caí, me ralei todo, um carro me atropelou, sabe? Quer dizer, né? Um monte de coisa, mas assim, foi a época mais legal em termos, assim, de saúde, bem-estar, assim, que eu tive na Petlove, assim, né? Quem mora em São Paulo sabe como é caótico para você se deslocar de bicicleta aqui. Apesar de terem vias e tudo mais, o trânsito é complicado, os motoristas nem sempre ajudam. Mas no meu caso, eu tinha a ciclovia do começo ao fim. Sim. E mesmo na ciclovia, eu fui atingido por um carro. 2 vezes fui atingido por um carro, né? Graças a Deus não aconteceu nada, só me raspei, mas assim, nada mais sério aí, né? Hoje a Petlove é uma empresa super consolidada e que vocês construíram, talvez o grande diferencial é que vocês construíram esse ecossistema, né? Saiu do e-commerce, entrou no plano de saúde, no hospedagem de animais. Esse foi o grande trunfo da Petlove para se diferenciar de outras concorrentes, que tem um tamanho grande também, né? Foi. Esse foi o trunfo, Rodrigo, né? Assim, eu sabia que aquela briga por preço, por centavos do preço do saco da ração... Quando os outros players começaram a entrar no e-commerce... iria acontecer, e eu sabia que eu teria que apresentar uma proposta de valor melhor do começo ao fim da vida para o proprietário de pet para manter essa quantidade de clientes que a gente tinha e cada vez a gente tem mais, né? E aí eu tinha uma ideia do tal do One Stop Shop, que se falava muito naquela época,
em 2017, 2018, né? Logo me falaram, não, você tem que fazer um ecossistema. Eu falei, mas cara, que burro que você é, Márcio. Você é veterinário de biológica, você nunca pensou em ecossistema. Sabe, a gente aprende isso na faculdade, aprende isso no cursinho, tá? Eu falei, não, é isso mesmo, a gente tem que fazer um ambiente de negócio onde as várias unidades de negócio trocam nutrientes, trocam informações entre elas, né? E perpetua o cliente dentro da nossa empresa, né? E aí a gente começou, né? A partir de 2017, fomos ao mercado procurar um novo sócio, né? Recebemos investimento da Tarpon, né? Que agora virou Pátria, né? Recentemente virou Pátria, né? E eles também muito alinhados com essa minha visão aí de ecossistema. Fizemos a primeira aquisição em 2018 da VetSmart, que é uma startup assim maravilhosa, assim. Ela tinha o maior bulário e o maior receptáculo assim, já de textos científicos, né, para a medicina veterinária, né? É o maior depositário, na verdade, né, de textos científicos, né? E naquela época, 70, 80 mil veterinários acessavam a VetSmart todo mês, né? Hoje já são mais de 150 mil veterinários, com mais de 200 mil alunos de faculdade veterinária, né? E aí nós fizemos o quê? Nós integramos, né, produtos que a Petlove tinha com a quantidade de veterinários. O que nós fizemos? Nós oferecemos para cada um desses veterinários a oportunidade de criar o seu e-commerce gratuitamente. Fizemos o white label do e-commerce da Petlove. Hoje a gente tem mais de 40 mil veterinários que têm esse white label, né? E aí depois nós criamos, antes mesmo da pandemia, nós já criamos a prescrição digital. Para quê? Para amarrar essa prescrição com a loja do veterinário, né? Para que ele venda os seus produtos, né? Depois também a gente comprou uma outra startup de software de gestão, um ERP do mercado pet, chamada Vetus. Sim. Né? Começamos a distribuir num custo-benefício muito melhor para o médico veterinário o sistema de gestão. Em 2020 veio a pandemia. Sim. Aí a gente tinha uma parceria com a Dog Hero, que eram nossos parceiros comerciais há muito tempo. Eles sofreram muito. Adquirimos a Dog Hero. Para quem não sabe, a Dog Hero é uma empresa que você se cadastra lá, você pode ser o cuidador de um pet, ficar na casa da pessoa que tem o animal ou receber o animal na sua casa. Além da hospedagem, quando você vai viajar e deixa na casa de alguém, né, não numa gaiolinha, a Dog Hero ela também oferecia naquela época e oferece até agora, né, passeadores, né, que em grandes cidades... O Pet Walker, né? O Dog Walker, né? E aí, quando a gente trouxe a Dog Hero, né, o que a gente fez? A gente pegou aqueles veterinários que tinham na VetSmart, fizemos durante a pandemia, fizemos um sistema de veterinário a domicílio, né? Porque na pandemia ninguém ia, se deslocava para clínicas, né? Então a gente mandava o veterinário na casa do cliente, como se fosse um Uber, por exemplo, né? E 2021, também, durante a pandemia, a gente foi falar com a Porto Seguro para fazer uma parceria comercial, né? E no final das conversas, a gente conseguiu convencer eles a fazerem um spin-off da unidade de negócio de plano de saúde, injetar na Petlove e virar sócio da Petlove, como eles são sócios até hoje. Aí depois nós fizemos mais uma aquisição do segundo maior player. Inclusive, tem matéria no Neofeed sobre essa aquisição, sobre essa entrada da Petlove no mercado de saúde. E aí eu queria te aproveitar aqui, o que falta para o ecossistema da Petlove ficar completo? Olha, a gente nunca para de olhar oportunidades de trazer mais conveniência para o tutor de pet e para os empreendedores do mercado pet, né, como um todo, né? Então a gente nunca para de olhar, né? Ainda a gente tem algumas oportunidades que eu não posso te falar ainda, porque são estudos que a gente está fazendo e também algumas conversas que a gente tá tratando com essas empresas, né? E você não quer dar ideia para os seus concorrentes? Também tem essa questão, né? Assim, de sigilo, né?
Mas, assim, tem muita coisa que a gente pode aumentar ainda a proposta de valor para todos os nossos clientes, né? Quem são nossos clientes hoje? O tutor de pet, o médico veterinário, o empreendedor do mercado pet. Nós lançamos agora, por exemplo, franquias, né, das nossas lojas físicas, né? Então, assim, já estamos encontrando um monte de empreendedores que querem também entrar dentro da marca Pet Love através de franquia, né? Então, hoje nós temos vários tipos de clientes e a gente tem sempre a gente sempre pensa em alguma solução de melhorar o lifetime value desses clientes, desses nossos clientes internos, melhorar a proposta de valor desses clientes internos quando não tem nenhuma questão financeira para eles, na verdade, né? Mas a gente sempre pensa nisso, a gente não para de pensar nisso. Para a gente terminar aqui, qual que é a sua avaliação hoje? Como que você vê o mercado como um todo, o mercado pet, né? Você falou, vocês surgiram lá atrás, depois esse mercado começou a ganhar grandes players no e-commerce, alguns já criando também outros ecossistemas, alguns players se movimentando em termos de um comprando o outro. Como que você está vendo isso, a competição para Pet Love? Eu vejo com muita tranquilidade, né? Eu sempre acreditei muito no mercado pet. Eu acho que é um mercado hoje depende da referência, mas alguns falam em 70 bilhões de reais, né, ano, né? É um mercado gigante, é um mercado que cresce. Por exemplo, pra você ter uma ideia, hoje no Brasil a gente tem mais cães e gatos, são cerca de 100 milhões de cães e gatos domiciliados, do que crianças de 0 a 14 anos. E a taxa de natalidade brasileira está caindo, e a taxa de crescimento desse número de pets está crescendo, né? Então, assim, é um mercado que, assim... Então, cada vez mais a gente vai ter o pai e a mãe de gato. Não, a gente vai ter cada vez mais Pai de pet. o cão e o gato como membro da família, né? Uhum. Tem essa questão também da humanização, né? Onde hoje, diferentemente da minha época, quando me formei veterinário, os tutores, né? Nós, né? Eu também sou dono de pet, você também é, né? Nós tratamos o nosso pet como filhos, né? Damos para eles as melhores coisas, né? As melhores soluções, né? Então eu acho que é um mercado gigante que ainda não atingiu seu potencial e que vai crescer muito mais ainda, e tem lugar para todo mundo, e todas essas questões aí que você falou de movimentação no mercado pet, eu vejo com a maior naturalidade possível, mostrando a potência e a resiliência desse mercado. Entendi. Mas queria te agradecer Tá por bom? vir aqui no Vida de Startup, contar alguns dos desafios que você sofreu ali no comecinho e compartilhar um pouco também da tua visão de como que você vê esse mercado. Foi um prazer, foi um prazer. Muito obrigado pela sua presença. Esse foi o Vida de Startup. Eu sou o Rodrigo Loureiro. Eu conversei aqui com o Márcio Waldman, que é fundador e membro do Conselho de Administração da Pet Love. Se você quiser assistir esse programa ou os outros programas do Neofeed, você pode acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. A gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup.